correr, vou tentar mesmo, sei que tá tarde já. Queria primeiro agradecer a organização toda, um prazer para mim ainda mais encerrando depois de uma palestra legal como essa do Radamés. Dá até vergonha, né? Eu achei muito legal. Eu recentemente estou cuidando do time lá de Cloud, e o Nando está comigo agora, o Rafael Rosa está comigo lá, com um time legal pra caramba. Então eu queria contar um pouquinho do que eu acho que é Cloud, porque ninguém sabe o que é esse troço. Vim aqui para falar de buzzword, né? Essa hora de sábado. Cloud Computing é buzzword. Só que antes de eu falar o que eu acho que é Cloud Computing, eu queria saber se alguém tem um pouquinho de coragem mesmo de dizer o que acha que é. Ninguém sabe o que é de verdade, porque nem eu sei direito se eu sei, tá? O que você acha que é Cloud? Meu entendimento é que é computação sob demanda. Computação Paga sob pelo demanda. uso. Paga pelo Igual uso. energia elétrica. Ótimo. Utilities. Só antes de eu fazer um comentário em cima, tem alguém que assistiu eu falando sobre Cloud lá no Caio no Rio? Caio no Rio? 2 pessoas. Bem parecido. Mais alguém? Não, né? Tá. Você programa em Ruby? Então vou te dar um presente que você acha que você vai gostar. Eu tive lá no RubyConf, uma camiseta do RubyConf, direto de lá. Eu fiz besteira, eu devia ter pegado uma assinatura do Mets na camiseta. O Rafael me deu a ideia agora, vacilei. Mas aí, legal, né? Valeu. Cloud Computing é bullshit, buzzword, significa qualquer coisa e nada ao mesmo tempo, esse é o grande problema. E eu não sei quem já viu o comercial de Cloud na Local Web, que passa de manhã no Bom Dia Brasil, no Jornal da Globo. Tem lá o Dan Stubach, né, falando de Cloud Computing, que ele acha que é Cloud. Tem até piada dentro do time lá já, o Rafael e o Nando que começaram agora, acho que não sabem ainda, mas toda vez que a gente vai falar de Cloud, a gente faz os movimentos do Dan Stubach. Eu tenho dúvidas até se o Dan sabe o que é Cloud, na verdade, né? Porque ninguém sabe direito. E para contar um pouquinho o que é Cloud, eu acho que seria bom pegar a opinião de algumas pessoas famosas da comunidade, foi o que eu fiz, né? Por exemplo, o Larry Ellison da Oracle, desculpa, muito texto, né? Como não fazer um slide, enfia um monte de texto. O Larry Ellison da Oracle disse que, para ele, a computação é mais guiada pela moda do que a própria moda feminina. Eu adoro moda, modinha, toda hora cheia de moda, é grid, é cloud, é SOA, a da moda agora é cloud, né? Enfim. E que ele leu várias coisas sobre cloud computing, né? E disse que não tem a menor ideia do que o pessoal está falando, né? É completo gibberish, né? Gibberish é coisa nonsense, é um monte de palavra jogada que não quer dizer nada. É a mesma coisa que você perguntar para mim, Fábio, o que você acha que é SOA? SOA agiliza os processos de negócio, fazendo com que a infraestrutura de TI acompanhe a crescente demanda do mercado e a corporação consiga acompanhar todas as demandas tecnológicas. Isso. Gerador de Lero-Lero. Exatamente, gerador de... Isso é gibberish. E cloud é gibberish pro CEO da Oracle, MySQL, Sun, tudo agora, né? BA, né? BA. Peguei outra opinião do amigo meu, claro, amigão pessoal, o Paulo lá da Kaelon, né? Então esse cloud cheira a SOA, essa é a opinião dele. Né? Essa é a definição de cloud do Guy Rosen. Guy Rosen não é um cara famoso, né? Não é. Ele é famoso mais no mundo de cloud, aí ele está envolvido nas definições, nos comitês de cloud. Tem comitês, né? Enterprise tem que ter comitês, né? Ele dá uma definição legal de cloud que eu gosto bastante, né? Divide o cloud em 3 dimensões. Isso é uma coisa que eu concordo muito. A primeira coisa que você diz para a pessoa, quando você vai conversar com ela sobre cloud computing, você vira para ela e fala, pera, qual das 3 coisas de cloud computing a gente está discutindo? São 3 coisas totalmente diferentes uma da outra. Se eu, por exemplo, estou conversando com ele sobre infraestrutura como serviço, o IaaS, né? E ele começa a ouvir a nossa conversa e sabe que a gente está falando de cloud, mas cloud na cabeça dele é software como serviço, ele não vai entender nada do que a gente está falando. É um papo totalmente diferente quando está falando de infraestrutura como serviço, plataforma ou software como serviço, né? São as 3 dimensões de cloud, todas são cloud, porque tudo é cloud. Aliás, o próprio Larry Ellison, esqueci de comentar, ele disse que ele estava procurando definição de cloud computing. Ele foi conversar com um amigo dele e falou assim, o que é cloud computing? Um amigo dele disse para ele assim, ó, imagina que você tem uma aplicação, pega essa aplicação e põe na internet. Isso é cloud computing. Software como serviço, né? Enfim. Tem alguns exemplos aí, né? O Salesforce, Google Docs, Gmail, são software como serviço, plataforma como serviço, Google App Engine, quem conhece?
Bastante gente. Deveria ser mais gente, hein? Rackspace Cloud Sites, que é parecido. Infraestrutura como serviço Amazon EC2. Ah, gente, se alguém tiver alguma dúvida quando estiver falando, pode interromper, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Tem presentes. Enfim, as três dimensões de cloud são, tudo é cloud, eles são totalmente diferentes. É difícil, às vezes, definir o que é cada um deles. Você pega, por exemplo, intuitivamente, infraestrutura como serviço, obviamente, estou te dando infraestrutura, estou te dando máquinas, estou te dando rede, storage, disco. Isso tudo é infraestrutura como serviço. Plataforma, estou te dando web server, o banco de dados, a fila de mensageria. Então, se eu estou te dando isso, eu estou oferecendo plataforma como serviço. Software como serviço, obviamente, estou te oferecendo software, né? Só que tem alguns casos que é difícil você encaixar em um dos três. Um exemplo comum disso é o Amazon S3. Alguém sabe? Quem conhece o Amazon S3? Levanta a mão para mim. Alguém quer tentar me explicar em 2 frases o que é o Amazon S3? Fala. Faz storage baseado em chave-valor. Storage baseado em chave-valor. Mais uma frase? O que é um storage baseado em chave-valor? Serve para que isso? Ele é um map, vai. Ele é um map. Você acessa Virtual Storage. Storage, tudo bem, vai, aceito. Brinde para você. Camiseta da Engineard. Desculpa. Obrigado. Desculpa. Um FTP. Um FTP é legal. Brinde pra você também. Chega, tá? Chega. Deixa eu só ver o tamanho disso aqui, que é muito pequeno aqui. Tá todo mundo querendo ir embora, eu fico enrolando, viu? Tá pra camiseta, né? Ah, essa aqui tá boa. Aí, ó. Bom, tem mais, né? Bom, FTP, é um map, é storage, a gente viu 3 coisas aí que eu achei bastante legais. O Amazon S3, na verdade, é um serviço de disco. Você contrata espaço, ou virtual storage, como falaram ali, né? E você pode contratar espaço, por exemplo, para botar aqui os MP3 para os seus arquivos, para os seus amigos baixarem. Você pega um monte de vídeo, arquivo MP3, bota no Amazon S3 para deixar para os seus amigos baixarem. E aí eu estou usando ele como software, como serviço, porque eu, como usuário final, estou usando o Amazon S3 para hospedar os meus arquivos. Né? Compartilhamento de arquivos, um software de compartilhamento de arquivos. Ao mesmo tempo que muitos desenvolvedores usam o Amazon S3 para armazenar conteúdo estático dos sites. Coloca as imagens, os PDFs para download, o CSS e JavaScript. Então estou usando agora, o desenvolvedor está usando como plataforma para fazer o deploy do site dele. Em especial o próprio Dropbox, não sei quem sabe, Dropbox, aquele serviço de compartilhamento de arquivo, usa o Amazon S3 por baixo. O próprio MapReduce do Amazon usa o S3. Fala. O usuário consegue acessar o S3 sem nenhum outro programa direto? Consegue porque é o REST, HTTP, né? Não sei qual dos níveis do REST ele é, talvez nível 2. Tem o RI, tem verbos, né? Acho que não tem estado na hipermídia. Mas consegue porque é HTTP, tá? Eu posso subir um arquivo lá e eu te dou uma URL sem autenticação para você baixar o arquivo. Sem problema, tá? Então, e além disso, não sei quem sabe, mas você consegue montar um compartilhamento S3 como um disco numa máquina Linux ou Windows, né? Ele pode ser um disco também. E disco é infraestrutura. Então você pega alguns serviços de cloud que você não consegue nem categorizar ele em qual dos 3 está. Por isso às vezes é difícil dizer se é infraestrutura, plataforma ou software. O jeito mais fácil é você ver qual é o público-alvo. Por isso coloquei isso daí, por isso eu projetei isso daí. Se o alvo precisa de minha infraestrutura, enfim, exatamente o que está escrito aí. O jeito mais fácil. Qual é o alvo do serviço que você está criando? E aí você define que tipo de cloud você está falando. Tudo bem, mas o que é o IaaS? Então é o que eu gosto mais de falar, IaaS, porque é o que eu trabalho na local web, eu forneço infraestrutura. Dos 3, o cloud da local web é IaaS, não é PaaS nem SaaS. Mas é cloud, porque cloud é a palavra do momento e tudo mais. Para entender o que é IaaS, IaaS veio para resolver os problemas que a gente tem clássicos com data center, infraestrutura. Essa é a foto de data center real, de verdade, né? Não sei se tem alguma lógica na cor dos cabos. De repente cada cor é uma rede, não sei, se simplesmente cabe uma cor e começa a usar outra. Mas dá pra ver que a coisa é bastante bagunçada. Não é tão longe da realidade disso não, tá? Alguém tem pelo menos um hack de servidor na empresa? Levanta a mão aqui, pelo menos um hack. Bastante gente,
pelo menos um hack, né? Você já fez um desses? Ah, será que ele é organizadinho, é bonitinho? Ah, tá. Bom. Eu tenho medo. E os problemas clássicos de data center estão lá em cima, né? Desperdício porque, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não usa a capacidade total das máquinas. Você pode pensar no seu servidor, será que você está sempre 100% no talo, CPU, memória, disco lá? Obviamente não. Então fizeram vários estudos aí e acho que o Gartner Group diz aí que você só usa 30% das máquinas no geral. Isso que significa que 2/3 desse data center você pode simplesmente desligar e jogar fora, não está sendo usado. Isso eu estou sendo conservador, tá? Já vi estatísticas menos conservadoras que dizem 10% das máquinas é o que a gente usa em média no tempo. Mas por que eu preciso de tanta máquina assim se eu só vou usar 1/3? Sendo bastante conservador. Por causa dos picos, né? Se está sempre no talo do CPU, meu site vai na página inicial do UOL, vai vir um monte de requisição que meu site não vai aguentar. Então por isso eu preciso de uma máquina maior para poder aguentar os picos. Preciso superdimensionar. Provisionamento é... Você liga para mim no local e fala assim, Fábio, eu preciso de um servidor. Preciso de um servidor para ontem, mais um. Por quê? Porque meu site lá no tweetaram meu site, está todo mundo acessando, preciso de um servidor agora para atender mais aquisição. Aí eu vou te falar assim, ó. Beleza, espera aí 45 dias para importar o servidor, geralmente. Isso quando cai no canal verde da Receita Federal, se cai no canal vermelho é 3 meses. Aí depois que chega o servidor, tem que pedir para o cara descer lá no data center, colocar no rack, configurar a rede, ligar o switch, colocar o storage, blá 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 blá. 2 meses. Sendo bonzinho, 2 meses eu ligo o servidor para você. Não, mas eu preciso do servidor para ontem. Mas eu só posso instalar em 2 meses. Azar o seu, você precisa para ontem. Né? Provisionamento é um problema, é muito lento colocar mais máquinas, provisionar mais máquinas. Então o que você faz? Já deixa um bufferzinho ali, né? Já deixa mais uma ali. Ou seja, se você já não usava tudo, se você usava 1/3, você vai precisar ter mais máquina ainda para poder crescer, porque o provisionamento é lento. Então você desperdiça mais ainda. Manutenção, obviamente, né? Não deve ser fácil cuidar dessas máquinas todas aí. Tudo isso daí, capacity planning, é você que tem que planejar quando cresce, né? Você tem que ver o histórico de crescimento, de utilização, e tem que saber quantas máquinas você tem que comprar por mês ou cada 3 meses. E planejar tudo isso daí não é fácil fazer capacity planning, tá? Tem coisas que eu estou lidando com data center que eu nem imaginava antes que existiam, porque eu sou carreira de desenvolvedor e recentemente estou trabalhando assim com infra, né? Estou aprendendo demais, está sendo muito legal. Mas tem coisas que, por exemplo, eu nem imaginava num data center que a gente sofre problemas com energia elétrica. A energia elétrica simplesmente funciona. Lá no prédio o pessoal já está enchendo o saco para que se eu gastar um pouquinho mais de energia elétrica eu vou ter que criar minha própria subestação de distribuição lá. Eu nunca imaginava que ia ter esse tipo de problema. Né? Temperatura. A gente acha que é fácil, só entra um monte de hack lá na sala e liga as máquinas. Né? Não, tem um projeto de ar-condicionado aqui, corredor quente, corredor frio. A parte de trás das máquinas todas dando um corredor quente, o ar sai por baixo, resfria e volta frio do outro lado. Você andar no data center, você sente o corredor frio e o corredor quente alternando, né? Complicado pra caramba fazer isso, né? Não é fácil. Pessoal falando de TI verde, tá na moda hoje também, né? Ecologicamente correto, economizar ar-condicionado, economizar energia. Tem tudo no Google mostrando como eles criaram todo um data center ecológico. Vários tem, o Google é um, né? Mas tá na moda isso nos Estados Unidos, TI verde, tem congresso de TI verde, data center, tudo enfim, né? Por isso é que ele ficava verde ali. Obviamente isso impacta em custo, né? E disponibilidade. É você que tem que fazer essa coisa toda ficar no ar, é você que tem que fazer essa prova de bala. Como é que você vai fazer isso? Redundância, geralmente, né? 2 servidores, 2 switches, 2 stories, RAID, né? Se um cai, o outro atende. E aí, se você já não usava tudo, ainda você tem que ter mais redundância ainda, e vai usar menos ainda, mais desperdício e tudo mais. Você tem que fazer a coisa ser a prova de bala, porque as pessoas vão cobrar que seja a prova de bala. Quando cai a luz no Brasil inteiro, sou eu, liga lá pra mim e fala, mas a local web caiu também. Enfim, eu que tenho que fazer a coisa não cair quando cai a energia do país inteiro. Né? Tem que ter redundância de gerador. Se acaba o diesel no gerador, eu tenho que me virar para falar com o motorista, buscar o diesel no posto de gasolina que está tudo fechado porque não tem luz e trazer o diesel para o gerador. Coisa que a gente nem imagina. Mas é você que tem que cuidar dessa infra toda, esse é o problema. Esse é o problema principal com a infraestrutura. E tem uma empresa que eu gosto bastante, que é o pessoal da GoGrid. E o GoGrid tem um cara que trabalha lá, que é esse cara aí, o Dr. GoGrid. E geralmente ele dá consultoria nos data centers e como fazer o data center ser a prova de bala. Então tem um vídeo aí mostrando um cara que chamou, uma empresa que chamou o Dr. GoGrid para dizer como fazer, ou se os servidores do data center são mesmo a prova de bala, né? Hold on a second, you server hugging computer geek. Well, why would you buy so much new hardware when you could be getting your servers in the cloud? Well, I need something that's bulletproof. Bulletproof?
10 days. And I have to tell you, your servers are not bulletproof. They're not? A receita do sucesso é o cloud. Brand new hardware you just bought from Dell? Not bulletproof! Dell. Cisco! Not bulletproof! HP! Not bulletproof! Sun has shit! Servers? You don't need no stinking servers! Let them have it, boys! If you need a bulletproof solution, you need cloud computing. Get control in the cloud. Obviamente exagerado, né? A receita para fazer o data center ser a prova de bala, então que ele falou que obviamente não é a prova de bala, né? É o tal do cloud computing. E a Google é concorrente, tá? Ela oferece cloud computing no mundo, Estados Unidos. É concorrente da Amazon EC2, concorrente da Local Web, que não cabe na toa lá fora, né? Então a gente não concorre direto. Eles têm esses vídeos para promover cloud computing. Quem gostou pode achar mais deles no nohardware.com, né? São vídeos de propaganda de cloud, enfim. E não tem nada de verde também, né? Chamando de TI verde e tal, nada de ecológico que eles fizeram. Mas eu fico imaginando como é que eles conseguiram metralhadoras giratórias para fazer o comercial. Né? Como é que eles conseguiram isso? Enfim. Por que cloud computing é a solução para todos os seus problemas? A analogia que todo mundo faz sempre é com a eletricidade. Dá para entender bem por que esse nome cloud, por que resolve esses problemas. Que aconteceu coisas muito parecidas com a eletricidade, com telecomunicações principalmente. No começo o pessoal tinha que ter a própria roda, o próprio gerador para energia elétrica, né? Cada vila, cada fazenda tinha sua própria roda, seu próprio gerador. Qual o problema disso? É você que tem que fazer a roda ser a prova de bala. Se cai uma roda, se para de funcionar, todo mundo vai ficar sem energia. Então o que você tem que fazer? Ter duas rodas, ter redundância. Né? Se as pessoas começam a tomar um banho um pouquinho mais demorado, não vai atender mais todo mundo, vai cair a energia de todo mundo. Não, então você tem que ter uma roda maior para gerar mais energia do que precisa, para atender o pico. Né? Enfim, são os mesmos problemas que tem com data center com infraestrutura. Né? A gente sabe que hoje não existe esse problema, você simplesmente pluga na tomada, a energia vem, não interessa de onde vem, simplesmente tem que funcionar, tirando casos aí recentes, né? Não interessa que caia uma usina, tem que continuar funcionando, né? Não sei se seja de Itaipu, né? E por que é assim? Principalmente porque hoje a gente tem uma rede de fornecimento de energia e o principal ponto aí é que ninguém sabe mais qual é o caminho que a energia elétrica faz, da usina ou das usinas para sua casa. Se cai uma estação de transmissão no meio, se cai um poste, a energia simplesmente vai fazer outro caminho agora. Ninguém mais sabe qual é o caminho. Existe uma rede com redundância de caminhos e vários caminhos. Daí o termo nuvem, porque hoje ninguém mais sabe os caminhos. Tem uma nuvem de energia, de transmissão, de fornecimento lá, que ninguém mais conhece, sabe exatamente por onde as coisas estão passando. Utility computing também é um termo usado que também tem a ver com energia elétrica, que você paga por uso, paga por energia utilizada. Então, usando a mesma ideia para servidores, para data center, como tinha falado ali, qual é o seu nome? Desculpa. Cassiano. Oi? Cassiano. O Cassiano tinha falado que posso usar a mesma ideia para servidores, você paga por uso do servidor. Liga o servidor, começa a pagar, desliga, para de pagar. Não? Isso é utility computing. Outro exemplo legal de por que esse nome cloud, por que a gente dá esse nome, é telecomunicações. Né? Então, você fazia uma ligação antes, tinha que ter um cabo da sua casa para a casa da sua avó para você poder ligar para ela. Aí depois foi evoluindo, tem a central telefônica, você liga lá, atendente, telefonista, né? O telefonista faz a ligação manual do cabo da sua casa para o cabo da casa da sua avó. E depois foi evoluindo até que hoje a gente sabe que tem uma rede, uma nuvem de fornecimento e ninguém mais sabe qual é o caminho que faz uma ligação daqui até lá. Se cai um dos nós lá da nuvem, simplesmente faz outro caminho e tudo continua funcionando. Você não quer nem saber qual é o caminho, né? A internet também, mesma coisa. A internet também é assim, também tem uma nuvem de fornecimento, né? Então, telecomunicações e energia elétrica, de onde vem esse nome nuvem, a ideia é que você não sabe onde lá dentro da tal da nuvem tem os seus recursos. E por que a gente chama cloud computing? Por que a computação agora também é uma nuvem? Porque a ideia é que você tem um data center, como aquele que eu mostrei para vocês, um data center grandão, mas que as máquinas de cada um de vocês, ou que os serviços de cada um de vocês, eu não sei mais onde no data center e que rack que está. Ninguém mais sabe onde cada coisa está dentro do data center.
Não só máquinas como discos, rede, placa de rede, IP, ninguém vai saber onde está dentro. E é bom não saber por quê. Porque se quebra uma máquina, se quebra um hack, simplesmente pode ser movido para outro lugar agora. Ninguém mais sabe onde está, não tem essa associação forte com a localização dos recursos. Né? E como é que eu faço esse troço? Como é que eu movo a máquina de alguém daqui para lá dentro do data center? Né? A solução para isso é virtualização. Cloud não é virtualização, mas virtualização é o jeito mais comum de fazer cloud. Só tem uma empresa grande que eu conheço que faz cloud sem virtualização, que se chama Google. Né? É o único que não usa virtualização no serviço de cloud deles. Mas enfim, por que virtualização ajuda a resolver esse problema? A maioria de vocês deve conhecer virtualização de desktop, né? VMware, VirtualBox, Parallels. Quem tem Linux e joga Counter-Strike precisa usar o Wine para rodar o Counter-Strike dentro do Linux, porque só roda em Windows. Você tem que virtualizar uma máquina dentro da sua máquina para instalar outro sistema operacional, né? Por exemplo. Não é nada de novo virtualização, mas a ideia é que o pessoal trouxe a ideia de virtualização para um servidor. Então, dentro de uma máquina física, você cria várias maquininhas virtuais lá dentro, mas não mais para rodar aplicações Windows. Você cria maquininhas virtuais para instalar a Apache HTTPD, para instalar o Tomcat, para instalar um Passenger, para servir conteúdo. E por que isso resolve os problemas? Porque a gente sabe que, como eu estava falando, só usa 1/3 de cada máquina. Cada um de vocês que contratou uma dessas maquinazinhas virtuais aqui, na Amazon, na LocalWeb, só vai usar 1/3. Como eu sei que cada um de vocês só vai usar 1/3, o que eu faço? Eu entubo, enfio mais um monte de máquina virtual no servidor físico. Eu tenho que encher esse cara aqui. Cada um deles só vai usar 1/3. Tudo bem, eu encho esse cara aqui até a capacidade máxima dele. Então eu evito um pouco de desperdício. Provisionamento, por que melhora? Porque agora, para criar uma máquina, eu quero apertar um botão. Você liga para mim e fala, eu quero um servidor para ontem. Beleza, aperta o botão e está criado o servidor, porque é virtual agora. Né? Tempo típico aí para criar um servidor vai de 5 segundos a 40 minutos. Esse range é típico, né, para a criação de um servidor virtual, para subir um servidor virtual. E, obviamente, isso é muito melhor do que 2 meses. Né? Obviamente, tudo isso impacta em custo. Mas percebe que eu resolvi alguns dos problemas, mas não resolvi outros, né? Não resolvi todos. Eu preciso continuar sabendo quantas máquinas eu vou ter que comprar por mês para poder atender a demanda. Eu ter que dar manutenção. E a disponibilidade, o que é pior, antes se cair uma máquina, um cliente ficava insatisfeito. Se cai uma máquina agora, 50 ficam insatisfeitos, que estão lá dentro. Né? Então é um pouco mais grave, piorou até. Por isso que cloud não é virtualização. Virtualização é virtualização. Só que isso não é suficiente para fazer cloud, porque não resolveu o resto dos problemas ali. Para fazer virtualização, esses são os softwares mais famosos para virtualização de servidores, né? O VMware ESX, é diferente do VMware que a gente usa para virtualizar desktop. O Windows Server, a partir de 2008, também já vem com Hyper-V, instalado por padrão. Qualquer Windows 2008 tem suporte à virtualização, sem fazer mais nada, sem instalar nada extra, Hyper-V. E tem o Open Source, né? Também, que é o Zen, ou Zen Source, que a Citrix está cuidando hoje, a empresa Citrix está por trás. Qualquer uma dessas tecnologias de virtualização aceita qualquer sistema operacional, então você pode criar uma máquina virtual, instalar Windows, Linux, até Solaris, na maioria deles. O OSX eu já vi também os dois instalando o OSX virtual. Enfim, Zen e KVM são os dois que são open source. KVM, inclusive, agora está incluso no módulo, no kernel do Linux, é um módulo do kernel. É legal por ser uma extensão do kernel do Linux, que ele usa os algoritmos do kernel do Linux. Ou seja, para fazer balanceamento de máquina virtual, se tem uma máquina física, ela tem que escolher qual máquina virtual que roda em determinado momento. KVM usa os próprios algoritmos de scheduling dos processos do Linux. É o mesmo algoritmo que ele usa as coisas do kernel. E o Zen é um kernel especial do Linux modificado. Né? Os outros são pagos, VMware e Hyper-V são pagos. Hyper-V até é baseado em algumas coisas do Zen. Só que, de novo, virtualização não é cloud, e para resolver o resto dos problemas, geralmente a gente precisa de um storage compartilhado. Quase toda tecnologia de cloud usa um storage compartilhado que funciona como se fosse um discão gigante que todas as máquinas enxergam o mesmo disco. E tem vários jeitos de fazer isso, para quem se interessa, para quem gosta dessa área. Você vai estudar sobre file system distribuído, você vai estudar sobre redes de fibra ótica, FCOE, Fiber Chain Over Ethernet, agora você roda protocolos de fibra ótica em cima de Ethernet, legal pra caramba. Mas pra quem gosta, né? Todo mundo que gosta desse tipo de coisa, geralmente o pessoal mais de sistema operacional e tal. SAN é uma rede de fibra ótica, geralmente são switch de fibra ótica. NAS é como se fosse o Samba do Windows, ou como se fosse o NFS do Linux. É um diretório compartilhado. Essa é uma rede NAS. Uma vez que você tem, então, o storage compartilhado entre todas as máquinas,
habilita uma das coisas mais legais da virtualização, que é o que a gente chama de Live Migration, ou vMotion. Uma vez que todas as máquinas físicas têm o mesmo discão embaixo delas, eu posso simplesmente pegar uma máquina virtual que está rodando aqui e migrar para outro servidor físico sem downtime. Todas as tecnologias de virtualização hoje mais famosas, que eu mostrei para vocês, suportam isso. Legal pra caramba, você manda migrar, você está dando ping, você está acessando o seu servidor Rails lá na maquininha virtual, eu mando migrar ela de uma máquina física para outra, você nem percebe, o serviço não cai, continua tudo funcionando. Excelente, sensacional. Isso faz com que possibilite coisas muito legais, como por exemplo, se esse servidor físico cai, eu simplesmente movo todas as máquinas virtuais para outro servidor e tudo continua funcionando. E agora tem cara de cloud, de nuvem, por quê? Porque se você olhar para um data center, ninguém mais sabe onde estão as máquinas das pessoas. Ricardo liga para mim e fala assim, vai lá no hack e tal e arruma minha máquina. Mas que hack? Como é que eu vou saber onde está a sua máquina se ela pode ter sido movida e migrada para outros lugares? Não é? Isso é uma nuvem. Se cai um, simplesmente move para o outro. Tem outros desafios legais, além de colocar um discão compartilhado, tem outros desafios legais, por exemplo, de rede, né? Essa foto desse hack aí que eu deixei para vocês é um hack de verdade, foi a primeira vez que o Google foi para o ar. Esse é o primeiro servidor de produção do Google. E a analogia que a gente está fazendo aqui é como se esse hack aqui fosse a máquina física e cada lâmina aqui dentro fosse uma máquina virtual. Então tem uma máquina física cheia de máquina virtual lá dentro, né? Cheia de servidor. O legal é que como todas elas são uma máquina física só, todas compartilham a mesma placa de rede, o mesmo cabo de rede, o mesmo meio físico. E aí o desafio começa, como é que eu faço os dados da máquina do Luca não afetarem os dados da máquina dele lá do Cassiano? Se está todo mundo passando na mesma placa de rede. Como é que eu faço para um não ficar esnifando os dados do outro e ficar olhando os dados do outro? Como é que eu faço para o cara não espetar um Arduino lá e roubar o dado do outro, né? Está todo mundo no mesmo placa de rede. Então são desafios que eu tenho que enfrentar. E o mais legal de lidar com isso é que você vai procurar no Google e não vai achar. Como isolar o tráfego de cada placa de rede e cloud computing. Não vai achar, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso no mundo. Então o desafio é enorme. É isso que me motiva a trabalhar com esse tipo de coisa hoje, né? Não só isso, mas alguém podia perguntar, e se está todo mundo aqui dentro, quantas máquinas virtuais eu coloco no servidor físico hoje? Geralmente você vai ver no mercado que o pessoal trabalha com 4, 5, no máximo 10 máquinas virtuais por host. A gente está colocando 50 máquinas virtuais por host no local web, 50 por física. Isso traz problemas de escala que pouquíssimas outras pessoas têm, né? Então se tem 50 máquinas aqui dentro, e se todas elas estão bombando de rede, como é que eu faço, né, para isso aqui aguentar? Bota mais placa de rede, agrega o link, então usa a rede 10 GB. Resolve? Em parte, porque quando tem tráfego de rede, não é só a placa de rede que é afetada, o processador também. Tem interrupção de sistema operacional para I/O, né? E o processador também é afetado. Não vou contar para vocês a solução, obviamente, não, porque esse é o desafio de trabalhar com a coisa. Não tem só uma resposta para isso, mas isso que é o legal. Para resolver esse tipo de problema, alguns jeitos também, o pessoal está falando muito de placas de rede virtuais, suítes virtuais, para quem quiser estudar um pouco mais a fundo também. O pessoal disse que virtualização e cloud estão mudando o trabalho e a cara do data center em todos os níveis, desde o nível operacional, suporte, até lá em cima quem está desenvolvendo, porque se fala em virtualização de suíte agora, não tem um suíte físico, tem poucos suítes físicos, os suítes são todos virtuais, eles movem também dentro do data center. Fala-se sobre storage virtual também, o storage ele pode aumentar, diminuir, mover dentro do data center, se o storage cai ele move para outro lugar, enfim. Virtualizando tudo, tem piadas obviamente dentro do time, chefe virtual, trabalho virtual, esse tipo de coisa. Piadinha sem graça. Outros problemas que a gente tem que lidar é com abuso, é tão fácil criar um servidor. Esse é mais um desabafo meu que estou do outro lado, para as pessoas entenderem quão difícil é a coisa também, né? Mas tem abuso, isso é tão fácil criar um servidor, mas tão fácil, que o cara vai lá e clica 10 vezes no botão e cria um monte de servidor para ficar mandando spam para você. É tão fácil criar servidor. É tão fácil que o cara vai lá e usa os servidores da Amazon EC2 para fazer ataques de DDoS em outros sites. Distributed Denial of Service, né? Então tem um dos maiores problemas que a gente tem lá no local é com o jogo. Lá um indivíduo lá cria lá o servidor e instala um servidor de Counter-Strike. Nossa, maravilha, o servidor dele está ficando famoso. E aí entra o cara lá, começa a usar cheat no servidor, aí o cara bane o usuário do servidor. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas o jogador, quando ele é banido, geralmente ele fica pé da vida com o servidor. A primeira coisa que ele vai fazer, vai procurar no Google assim, como derrubar servidores de Counter-Strike. Aí ele vai achar lá os servidores, os script kids lá, e quem está afetado não é nem quem criou o servidor, nem quem foi banido. Quem está se ferrando com isso sou eu, que tem que suportar o ataque do cara, né?
Então, direto, os servidores de jogos são atacados, e como lidar com esse tipo de problema, né? Enfim, são parte do desafio também. Tem outro... pessoal, um caso legal recente aí, um cara contratou várias máquinas do Amazon EC2 para quebrar criptografia, por exemplo. Né? Como é que o Amazon vai pedir as pessoas de fazer isso? Se vai ou se não vai pedir? Talvez a discussão seja até mais funda, né, que isso. Alguns fornecedores, até há pouco tempo não tinha concorrência no Brasil, recentemente a Wallhost lançou serviço de cloud e a Log lançou também, então tem concorrência já. Lá fora os mais famosos são Rackspace, GoGrid e Amazon. Tem outros, né? Amazon EC2 é o serviço mais famoso. Rápido, não interessa tanto isso aqui, ó, pegaram os maiores sites do mundo e viram quantos deles usam cloud computing, quantos estão hospedados em infraestrutura de cloud. Se você somar todos os números vai dar 1%. Caramba, só isso, 1% está hospedado em cloud? O negócio não é tão legal assim porque só 1% está. No começo eu achava estranho isso, tá? Mas hoje até faz muito sentido para mim porque cloud não é feito para o gigantesco. O gigante, o Google, imagina se o Google vai contratar servidores na local web para hospedar o serviço dele. O cara que é grande, que tem uma escala gigante, ele tem necessidades muito específicas. Ele precisa ter muito controle sobre a infraestrutura dele. Ele não pode, geralmente uma infraestrutura genérica não tem o que ele precisa. Então faz sentido, e o gigante ele tem capacidade de manter a própria infraestrutura. Né? Geralmente ele tem capacidade e a competência, senão não seria tão grande assim, geralmente. Então não faz sentido para o grande, na minha opinião. Faz sentido assim para o pequeno e para o médio, que precisa, que não tem dinheiro para ir lá e comprar um servidor e botar um rack para funcionar, que é caro, né? Então ele contrata um servidor e começa a pagar por hora. Se o negócio dele não der certo, se a startup dele não der certo, beleza, desliga o servidor, para de pagar, vai todo mundo para casa, feliz, né? Se o negócio dele deu muito certo, está bombando o site do cara, ele vai lá e contrata mais servidores e faz balanceamento de carga e começa a atender mais gente agora. Por ser um modelo que cresce e diminui muito mais fácil, isso faz muito mais sentido para quem é pequeno e médio, na minha opinião. Não? Outra coisa muito legal que está acontecendo nesse meio todo aí de fornecedores de cloud é que a maioria deles está criando APIs, serviços, que você pode chamar para criar uma máquina, para configurar a rede, para trocar o IP da máquina, para aumentar o disco e etc. Nossa, mas que doideira, para que serviço para isso? Porque aí você pode criar um programa que vai lá e cria uma máquina ou que destrói uma máquina, por exemplo. Para que diabos eu vou criar um programa que liga uma máquina e destrói uma máquina? Por exemplo, eu podia fazer um programa que fica monitorando o número de acessos do meu site. E quando começa a bombar o número de acessos do meu site, o meu programa vai lá e sobe mais 3 máquinas na Amazon para poder começar a atender mais aquisição, sozinho. Aí baixou de novo o número de requisição e vai lá e desliga as máquinas para parar de pagar. Isso pode ser um programa. Ele pode ser tão genérico que você pode vender isso para os outros eventualmente, né? Então, de repente, é a receita para você ficar rico. Alguém perguntou outra hora em alguma outra palestra sobre compatibilidade entre browsers. Olha só que legal que você podia fazer. Você pode fazer assim, ó. Testoseusite.com. Faz o seguinte, me manda o URL do seu site por e-mail, manda por e-mail para mim. Eu vou subir um monte de servidor no Amazon, cada um com um sistema operacional diferente, com browsers diferentes instalados. Vou fazer esses browsers acessarem o seu site, tirar um monte de screenshot e te mando tudo por e-mail daqui a 20 minutos, beleza? Por exemplo. E aí você cobra da pessoa isso e parte desse dinheiro você usa para pagar os servidores que você alugou na Amazon nesse tempinho que você vai fazer o processamento. Talvez seja a oportunidade de alguém aqui ficar rico, né? Enfim, eu não vou fazer, então de repente vocês queiram fazer e ficar ricos, né? Browser? Oi? Browser não faz? Faz uma coisa muito parecida. O modelo é um pouco diferente e tal, mas é bem parecido. Outra coisa que você pode fazer é cloud bursting, né? Ou testes. Cloud bursting é quando você usa servidores fora da sua empresa para atender um pico de demanda e depois desliga e para, né? Mas você pode fazer também para rodar teste de aceitação. Teste de aceitação, putz, meu teste demora 1 hora para rodar. Beleza, sobe o servidor na Amazon, roda o teste em paralelo, parou, acabou o teste, desliga e para de pagar, por exemplo. Né? Enfim, as possibilidades são infinitas. Né? Sua imaginação é o seu limite. O que é plataforma como serviço? Então, infraestrutura, eu ofereço plataforma. Legal, eu posso contratar muito servidor, mas isso não é suficiente. Contrato muito servidor, só que isso não é suficiente para a minha aplicação rodar. Eu ainda preciso instalar os sistemas operacionais, configurar os servidores, configurar o banco de dados, instalar o banco de dados e tudo isso, e botar o balanceador de carga na frente, configurar o balanceador de carga, botar o file system distribuído aqui, enfim. Você precisa configurar todos os servidores ainda para eles operarem do jeito que você quer. E isso não é simples também. Tem gente que faz isso muito bem, por exemplo, o Google faz isso muito bem, a EngineYard faz isso muito bem, o Heroku faz isso muito bem, são os dois famosos de Rails aí, né? Eles fazem isso tão bem que eles começaram a querer vender isso para você. Ou sim, o passo legal, a minha definição para a plataforma como serviço é upload and go.
Você pega o seu código, dá para os caras e eles fazem o seu código rodar de forma escalável, redundância, fail-safe e tudo mais. Porque eles sabem fazer isso. Não é? Então eu gosto de dizer que a plataforma como serviço é uma camada acima da infraestrutura, por quê? Né? Porque usa essa infraestrutura agora para te dar uma plataforma para você rodar seu código. O objetivo da infraestrutura como serviço é te dar máquina, rede, disco. O objetivo da plataforma como serviço é te dar um lugar para você colocar seu código. Alguns dos famosos aí, fornecedores de plataforma, né? O Google App Engine, boa parte de vocês conhecem, você faz o upload do seu código em Java ou Python lá e eles fazem rodar de forma escalável. Engineard, Heroku, os dois fazem deploy no Amazon EC2. Você faz um git push, você sobe o seu código lá na Engineard no Heroku, automaticamente é um software deles que faz o seguinte: sobe servidores no Amazon EC2, instala lá o Passenger, o Memcached, o servidor de banco de dados que você quiser, configura tudo, bota o balanceador de carga na frente e sua aplicação está rodando. É isso que esses caras fazem. E eu gosto bastante de falar pra gente que é desenvolvedor desse tipo de coisa, porque é aqui que estão as maiores oportunidades para vocês. Geralmente a gente não tem dinheiro para montar um data center, mas para fazer esse tipo de coisa aqui não precisa ter dinheiro nenhum. Precisa ter só o talento de ir lá e programar a coisa para controlar os servidores. Não? Faz lá o deploy na Amazon e onde você quiser. Então essa é a definição que eu gosto também, porque plataforma como serviço simplifica o desenvolvimento, óbvio, é só fazer o upload e pronto, o seu código está rodando. Mas restringe as opções, porque se você vai rodar na plataforma do Google, na infraestrutura do Google, só pode usar o que o Google deixa você usar. Ah, eu preciso usar o Oracle Database. Ah, não vai, azar o seu, só pode usar o Big Table do Google. Se você vai botar lá no Engineard no Heroku, sua aplicação tem que estar do jeito que eles consigam rodar. De repente, eventualmente, você não vai poder usar e fazer qualquer coisa. Né? Então, restringe um pouco, porque a plataforma só vai poder usar o que a plataforma oferece. Né? SaaS, não vou gastar muito tempo falando, porque esse é o mais óbvio para todo mundo, né? Software como serviço é o Gmail, Google Docs, o Twitter também, né? Salesforce, o CRM famoso, Google Docs, Basecamp, 37 Signals, é tudo que eles fazem é SaaS, né? Mas por que SaaS também é cloud? Por que eu chamo de cloud esse troço? Pega a sua aplicação e põe na internet, isso é cloud, né? Porque tem o sentido aqui que você não sabe exatamente onde está a aplicação. O que é cloud? Cloud é você não saber exatamente onde está o recurso. Infraestrutura, eu não sei exatamente onde está a máquina e o switch. Plataforma, eu não sei exatamente em qual servidor web o meu código está rodando, nem em que banco de dados as minhas tabelas estão. Software, eu não sei exatamente onde está o software que eu estou usando. Se está na China, na Índia ou no Japão, ou se está no Brasil. Não sei. Ah, o Gmail... E pior, você não sabe às vezes se está ali na sua máquina, né? Eu já conversei com várias pessoas, você não sabe onde está o Gmail. Ah, claro que você está no servidor do Google. Aí você se engana, boa parte do Gmail está rodando na sua própria máquina com JavaScript, né? Boa parte. E você às vezes nem sabe disso, não sabe se está na sua máquina, se está no outro, e nem quer saber. Por isso chama cloud também. Separei dois casos rapidinho sobre onde pode ajudar o cloud. Um caso legal é o caso do New York Times, onde eles tinham que liberar os artigos todos de 851 a 922 online para todo mundo consultar. E aí eles escanearam todos os artigos, um dos que eles escanearam foi esse aqui, ó, que data de 1892. E o título é Computer Wanted, ou seja, eles precisavam de um computador. Eu não sei quem percebeu a piada, mas em 1892 não existia computador. Ou existia, não sei, existia? É uma pessoa. Um computador na época, um computador era uma pessoa que computa, a pessoa que faz cálculo. Isso era um computador, em 1892. Né? Então eles tinham 4 TB de TIFFs, e eles fizeram um site muito doido, parecia o Google Maps, que você faz uma busca de um artigo, ele procura os TIFFs que pertencem àquele artigo online, na hora, monta eles, bota um do lado do outro e gera para você na hora o PNG, e mostra na página. É o mesmo que o Google Maps, né? Se você vai arrastando o Google Maps, você vai que ele vai montando os pedacinhos da imagem na hora ali, online. Né? E era muito legal, mas um processamento estúpido gastava, né? Para juntar os TIFFs, gerar tudo online para todo mundo que está acessando os artigos naquela hora. Aí um cara lá do time do New York Times pensou assim, mas e se eu pegar os 4 TB de TIFF, gerar um monte de PDF e deixar para download? Tudo estático, né? Não tem processamento nenhum. Não é tão legal assim, mas resolve o problema, né? Só que eles viram que um supercomputador que eles tinham lá dentro do New York Times ia demorar 1 ano para processar todos os 4 TB de TIFFs e gerar todos os PDFs. Aí um outro cara da equipe do New York Times teve uma brilhante ideia
por que eu não subo 100 micros no Amazon EC2 e não uso eles para gerar todos os PDFs? E ele fez isso de fato. E demorou um dia para terminar a operação. Obviamente é uma operação que dá para fazer muito paralelo, vai paralisar bastante. Só que o legal é que eles gastaram $240. Sobe o servidor, gera os PDFs, desliga tudo, beleza, $240. Não é? Eles usaram algumas bibliotecas de Java para fazer... Usaram Hadoop para fazer map reduce, processando a coisa toda em paralelo, né? Usaram o MyText para gerar PDF, o JAI, que é o Java Advanced Imaging, né? Para poder manipular os TIFFs. Óbvio, é um uso muito específico do New York Times? Todo mundo vai precisar fazer isso? Não. Mas pelo menos é um uso legal, né? Para ilustrar a coisa toda. Como pode ser útil? De novo, usar tudo isso vai mais que sua imaginação que vai dizer. Tem o caso da Canon também, não vai gastar muito tempo não, acho que vou até passar rápido. Eu ainda estava lá quando começou. Como toda empresa pequena, eles tinham algumas necessidades, compartilhar arquivo de apostilas, tinham que cuidar do código, tinham que hospedar os sites. Não é o core business deles fazerem isso. Então eles começaram a terceirizar, então usaram o cloud para fazer essas coisas. Hospeda tudo no GitHub, que pode ser software como serviço, ou pode ser até plataforma como serviço, bastante discutível, né? O Dropbox para compartilhar os PDFs de apostila com todo mundo dentro da empresa. Não como quem não usa o Dropbox, só para eu saber. Ou quem não conhece, desculpa, não quem não usa. Vale a pena, tá, gente, conhecer. É um software de compartilhamento de arquivos, como se fosse um file share. 2 GB grátis. 2 GB grátis, e a outra coisa legal é que você instala um software na sua máquina, você pode montar o Dropbox como um disco local. Aí você arrasta os arquivos para lá e estão no Dropbox. Se você convidar, você tem espaço, a gente pega o convite também. Então vou só mandar e-mail aí, né? Manda o convite. E aí, para hospedar, vocês viram no blog da Canon tem história toda recente, o site da Canon agora está rodando no App Engine. Google, de novo, Google é o único que não usa virtualização. Só que é porque eles oferecem plataforma como serviço, eles não oferecem máquinas, não oferecem infraestrutura. Hoje, para oferecer infraestrutura como serviço sem virtualização ainda, arrisco até que hoje não dá. Quem sou eu para dizer que não dá, né? Mas ninguém faz, tá? Não faz sentido. Google App Engine é plataforma, ou seja, ele roda o seu código, o que eles fazem é, você sobe sua aplicação para lá, ela não roda. A primeira vez que alguém acessa, ele sobe um jet com o contexto da sua aplicação e deixa servindo. Se fica muito tempo sem acessar, ele derruba e para de usar. Se a aplicação começa a ser muito usada, ele começa a subir mais jets em outras máquinas para atender o seu site. E ele pode até começar a desligar a máquina, ligar a máquina se precisar para isso. Não tem virtualização, é só um software que fica subindo e descendo o jet, ligando e desligando a máquina lá dentro do Google. Por exemplo. Enfim, quem quiser ver lá tem um relato dele sobre o que foi legal e o que não foi. Vou passar isso de rapidinho só, foi o recado para quem ama a sua infraestrutura. Dr. Gogre here. This server hardware's got a real problem, son. Why do you like your hardware so much? I love my hardware ever since I was a kid. You're addicted. I love my hardware. I'm totally addicted. I'm here to help. Here's a prescription to cloud computing. Now, son, the authorities are going to have to confiscate this contraband, and they're going to have to burn it. Burn it? Don't burn my hardware, bro! Olha, não coloque isso na camiseta, né? Don't burn my hardware, bro! Cloud computing, bro, it will help. You server hoggers, you're all addicted! Get off your hardware and software! It belongs in the cloud! Burn that hardware and software! It's costing you! Sorry! Problemas que a gente tem, porque nem tudo é nuvem, isso é outra piadinha lá dentro do time, né? A HP ficou um tempo sem entregar, e a gente ficou 15 dias, eles atrasaram várias entregas, a gente ficou 15 dias sem instalar servidores um tempo lá. E aí a gente ficou conhecido como um período de blue sky, céu azul, sem nuvens. Né? Então nem tudo é nuvem, tem alguns problemas. O pessoal da Canon teve problemas com o Google App Engine, por exemplo. O BigTable é proprietário. Você não pode instalar o BigTable na sua casa e testar ele, por exemplo. Né? Para usar isso, você tem que ter o Eclipse com plugins especiais. Você pode rodar sua aplicação no Eclipse customizado e tudo mais. Enfim, proprietários, problema de proprietário a gente já conhece. Tem restrições, o BigTable nem relacional então você não pode fazer join, tem que mudar o jeito de pensar, mudar a sua aplicação, isso pode ser bom, pode ser ruim. Testar é difícil de novo, porque precisa do SDK do Google, precisa do Eclipse do Google, e precisa do Google, documentação na época, eles tiveram problemas. Então tem uma discussão grande, que eu tive com o Paulo uma vez. Será que seria melhor, então, ao invés de usar o App Engine, ter que reescrever a aplicação inteira para usar o BigTable e mudar o jeito de pensar, contratar algumas máquinas no Amazon EC2, instala o que você quiser, roda a sua aplicação que você já está acostumado, e aos poucos vai adotando essa ideia, não é?
Será que é melhor ir direto para o PaaS, revolucionar a coisa, reescrever a aplicação para a plataforma que você está tendo como alvo? Será que é melhor ir aos poucos, contratar a máquina? Enfim, a clássica discussão de revolução sobre evolução, não tem resposta para isso. Enfim, né? Se é melhor fazer revolução ou evolução. Mas o problema que eu gosto mais é os problemas que eu enfrento lá de novo lá no dia a dia no local web. E você vai ver que tem muita gente dizendo aí que cloud não vai dar certo porque o mundo corporativo não está preparado para o cloud. Você vai ver um monte de artigo assim nesses sites enterprise. Por quê? Por causa da segurança. Eles falam que o cloud não é seguro. E o papo todo é que a sua empresa agora vai hospedar todos os seus serviços e dados e tudo mais no cloud. Só que então estão pegando os dados críticos da minha empresa e estão colocando lá na mão de outra pessoa, na mão da Amazon, na mão do Google, na mão da local web. Posso confiar nesses caras? Fica essa discussão, né? Será que o governo vai pegar os dados de todos vocês e botar lá dentro da local web? Outra preocupação que eu já vi uma vez um professor de uma universidade, acho que foi lá em São Carlos, ele me disse uma vez: o que acontece se pega aí, tem 3, 4 maiores players de cloud computing, o que acontece se um deles vai lá e compra os outros? Então as aplicações de todo mundo um dia estão hospedadas no mesmo lugar, né? Essas teorias da conspiração, né? Mas enfim, são essas discussões que estão tendo se é seguro ou não. Por causa desse tipo de coisa, ter que confiar e terceirizar tudo para uma outra empresa, eventualmente algumas vezes você não pode fazer isso ou não quer, que se discutir o conceito de private cloud, um cloud privado dentro da sua própria empresa. Claro, você vai ter os benefícios do cloud, que é elasticidade, contratar máquina é rápido, pode mover as máquinas dentro da nuvem, né? Só que a desvantagem é que você mesmo tem que fazer isso, tem que comprar as máquinas, instalar tudo, configurar você mesmo, então boa parte da vantagem vai embora, né? Deixei aí como curiosidade alguns softwares que vocês podem usar para fazer seu próprio cloud. O Eucalyptus é como se fosse a versão open source do Amazon EC2. Você pode instalar o Eucalyptus. Você tem uma versão diferente do Ubuntu novo, o Ubuntu Server 9.10, que chama UEC, Ubuntu Enterprise Cloud, que é o Ubuntu com o Eucalyptus para você instalar na sua empresa e ter um cloudzinho seu, né? O Eucalyptus ele tem a mesma API, ele é compatível em nível de API com o Amazon EC2. Tudo que funciona com o Amazon EC2 também funciona com o Eucalyptus, ou quase tudo. Você pega as extensões para o Amazon EC2, tipo Elastic Fox, que é aquele plugin para o Firefox para controlar as máquinas do EC2, também controla as máquinas do Eucalyptus, é a mesma API, tá? Compatível. O Virt também, para gerenciar, tem esse é o Virt da Red Hat, se não me engano, tem o... esqueci o nome do outro, tem outro da Red Hat. OpenEBO também open source, Nimbus, tem outros, Anomalism, tem um monte, tá gente, hoje tem um montão, esses são alguns mais famosos. Tem também para fazer plataforma como serviço, alguns softwares que te ajudariam aqui, né? Para fazer coisas como a Engineard ou como o App Engine fazem, o Grid Game, é bem parecido com o App Engine, alguma coisa parecida, né? E tem o Terracotta, que seria uma camada de memória compartilhada entre várias máquinas virtuais Java, para você também fazer alguma coisa de plataforma como serviço, né? Enfim, algumas ideias só. O problema, de novo, é que você tem que manter essa coisa toda, né? Porque o cloud privado, o cloud interno, está dentro da sua empresa, você que cuida, você que mantém, você que tem que instalar. Então, está se criando um conceito que, obviamente, nenhum dos dois é a solução para todos os problemas, nem o público, nem o privado. Então, talvez a mistura dos dois que seja uma boa coisa para o futuro. Então, muita gente tem apostado no conceito de cloud híbrido. E a ideia principal do cloud híbrido é o seguinte: você tem os servidores e a rede dentro da sua empresa, e os dados críticos ficariam aqui, por exemplo, no seu servidor de banco de dados, seu Active Directory fica aqui. E aí você tem uma VPN, uma conexão segura e privada com a Amazon ou com qualquer outro fornecedor de cloud, por exemplo. E o legal é que quando você sobe uma máquina lá na Amazon, você inicia uma máquina, boota uma máquina lá, ela, por causa da VPN, aparece como se estivesse na rede local da sua empresa. É legal pra caramba. Em outras palavras, se você tem um range de IPs privados aqui dentro da sua empresa, tipo 192.168.0.1, 192.168.0.2, sobe uma máquina no EC2, ela vai aparecer aqui dentro da empresa como 192.168.0.3. Então você pode ter os servidores web todos, que não tem nada crítico rodando no Amazon EC2, e o banco de dados Oracle gigante da sua empresa crítico rodando lá dentro, por exemplo. Sei lá, você pode rodar os testes da sua aplicação, instanciando os servidores, mas eles aparecem na rede local da empresa, de novo. É bem legal esse tipo de coisa. Né? O conceito que eu queria que ficasse é que cloud tem a ver com elasticidade. Né? É muito fácil crescer, contratar mais máquina, aumentar o disco, aumentar a memória e ao mesmo tempo diminuir também a elasticidade. As coisas mais importantes aí, né? Também queria, eu sempre falo isso, né? Toda palestra devia ter um slide, obviamente isso não é a resposta para todos os problemas, não vai resolver todos os problemas. Tem caras que fizeram análise e viram que para ele um supercomputador era melhor que o Amazon EC2. Aqui, ó. Pode ser que para você seja melhor mesmo. Eventualmente o overhead de virtualização para você é muito ruim.
No passado era 30%, 40% que você perdia de uma máquina física só pela virtualização. Hoje já está chegando até menos que 3% em muitos casos. A tecnologia de virtualização está melhorando muito. Para a virtualização, para quem quiser estudar depois. O KVM é um módulo do kernel Linux, né? Mas enfim, tem gente que não pode pagar overhead de virtualização. Um exemplo clássico é a aplicação de tempo real. Tempo real não é ser rápido. Eu ouço direto, nossa, minha aplicação é tempo real. Nossa, ela é rápida pra caramba. Tempo real significa que é determinístico o tempo, ou seja, tem um tempo máximo ou um tempo E ou um tempo mínimo que você garante que a aplicação vai responder. Né? Pode ser 2 minutos. Você, minha aplicação garante que responde em 2 minutos. Eu garanto pra você. Beleza, tempo real, 2 minutos. Não é rápido, é tempo real. Só que, para fazer aplicação de tempo real, muitas vezes você precisa de coisas especiais como prioridade de processos, ou precisa de interrupções para poder... Isso que tem que rodar agora e nada mais, porque eu preciso terminar isso agora. E geralmente as pessoas usam interrupção de sistema operacional para esse tipo de coisa. Né? Mas quando você está virtualizado, você está com um software de virtualização por baixo da sua máquina, não interessa nada a interrupção de sistema operacional, interrupção de hardware, sendo que o hardware é virtual. Você pode gerar quantas interrupções você quiser. Pode ser que o software, o VMware, o hypervisor, decida atender outra máquina no lugar da sua. Não adianta nada gerar interrupção de hardware nesse caso. Não é? Enfim, então esse é o tipo de aplicação que não pode ser virtualizado e tudo mais. Então pode ser que não sirva para você, mas serve para uma boa parte dos casos. Qual é o problema hoje com virtualização? Processamento overhead é 3%, memória também não é problema, a não ser compartilhamento de memória, porque o sistema operacional é guloso. Você instala o sistema operacional na máquina, ele vai lá e fala, ó, a máquina é minha, ele acha que é o dono da máquina. Ele pega a memória, não tem, ou é muito difícil você compartilhar essa mesma memória com outros sistemas operacionais, tá? Isso basicamente também porque a arquitetura que a gente tem em x86 não foi feita para isso. O mainframe é fácil de fazer em x86 não, tá? E por causa disso até que eu gosto, né, de falar que as novas ideias, as velhas ideias se tornam novas de vez em quando. É mais legal que a gente fala tanto de virtualização e cloud hoje, mas que a melhor plataforma até hoje, quase com certeza ainda deve ser o mainframe. Foi feito para isso. O mainframe é uma geladeira gigante, uma nuvem, né? Que foi feito para você criar várias máquinas virtuais lá dentro. A arquitetura toda dele foi feita para isso. É o melhor para isso até hoje. Não tem gambiarra de VMware em cima, né, para poder fazer. O hypervisor, que é o software de controle de virtualização, está embutido no próprio hardware. Então não faz nem sentido falar em hypervisor aqui. Mas o mais legal é que as velhas ideias se tornam novas. E o mais legal também é que o mesmo Fred Brooks dessa frase aqui, ó, no Silver Bullet, é o